Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vamos abordar o tema sobre a política de preço do gás da Petrobras, mas apenas, vereador Chico, só um lembrete. Nós fizemos parte do conselho que analisava a tarifa de ônibus e eu não tenho certeza, mas se não me engano, o Ministério Público fez a auferição dos pneus em Caxias do Sul e estabeleceu 105 mil quilômetros, porque tem em torno de 50 ônibus articulados que não dá a quilometragem dos demais ônibus. Então, só um detalhe, não tenho essa informação, não estou aqui nem para advogar em favor nem da prefeitura e nem de Visate, mas tem que ter esse cuidado. Outra coisa, na Codeca nós tínhamos a maioria da frota antiga e comprávamos um pouco de S10 e comprávamos o ARA separado, que é a ureia. Pode ser que, como a Visate não tem ônibus antigo, só tem S10, o combustível deles, que eles comprem esse diesel com o ARA incluído. Então, é outra coisa que tem que ser verificada. Então, eu volto a insistir, esse debate todo poderia estar sendo feito a portas fechadas, com os técnicos, com a empresa, com o sindicato, com os vereadores, discutir gratuidades, discutir uma série de coisas. Eu acho que em 6 meses nós chegaríamos a um denominador melhor do que essa questão judicializada. Me parece que isso não é o melhor caminho. Mas eu trago hoje aqui para os senhores vereadores, eu tenho que reservar um pouquinho de espaço para o vereador Alceu Tomé, já que ele cedeu o seu espaço ao vereador Chico Guerra. Nós queremos tratar sobre a política de preços da Petrobras do gás de cozinha, que é hoje talvez a maior sacanagem que se faça contra a população humilde, a população carente deste nosso país. A não ser nas caatingas do Nordeste, que talvez ainda se faça comida exclusivamente com fogão a lenha, todo o resto, o país, especialmente os trabalhadores da zona urbana, dependem do gás de cozinha. E esse produto ele está sendo usado para subsidiar outras contas dentro da Petrobras, às custas do sacrifício da população que não tem como ficar sem o gás de cozinha. Nós temos um monopólio, ele está todo ele na mão da Petrobras. Então eu vou pedir que seja, e propor uma moção de contrariedade, se os vereadores entenderem, da gente fazer coletivo contra a política de preços adotada pela Petrobras. Não é repúdio, não é nada, mas manifestar que nós não estamos de olhos vendados e que fazemos parte de uma sociedade, de uma comunidade, onde a gente ouve o clamor das ruas, que o pessoal não aguenta mais o preço do gás. O gás está subindo quase o triplo da inflação, e o dobro da maioria dos outros componentes que fazem parte de uma cesta básica, porque o gás também é insumo de primeira necessidade. Ou alguém imagina que não? Alguns podem ter fogão elétrico, forno elétrico, micro-ondas, mas nem todos. O gás ainda é o principal insumo. Então, eu havia pedido, mas eu tenho os números aqui para ser projetado. Só para que tenha uma ideia, de 1994 para cá, que é quando iniciou o Plano Real, porque antes não é interessante fazer comparação, o gás custava R$ 5,73 e em junho de 2016 ele já estava, veja que esses dados estão atrasados, dados do portal R7, em junho de 2016, ele já estava a 53,19, ocasionando uma alta de 828,27%. A gasolina subiu 563, o etanol 463 e agora o índice de inflação oficial 365. Então não dá para admitir isso. O reajuste de 828,27% no período em que a inflação oficial foi 361. A maioria dos alimentos e dos demais índices que compõem a cesta básica não estão muito fora desse índice de inflação. Então, nós temos que manifestar esse nosso grito de desconformidade, de não concordar com essa política que vem massacrando uma parte expressiva da população brasileira que depende do gás para fazer o seu alimento, para o aquecimento das suas residências, para inúmeras outras questões, inclusive na área agrícola. Ele é muito utilizado nas estufas,
etc, etc. Então, não é possível que se pague o rombo, a má gestão da Petrobras à custa do pessoa mais humilde. E não tem como contestar esses dados, porque gasolina, etanol, diesel, etc., não subiram nem perto desta proporção. Então, por que o gás de cozinha? Porque ele é diluído para uma população que não tem voz, que não tem condições de reclamar. Então, nós vamos pedir aos nobres pares, se concordarem, a gente vai fazer um voto de contrariedade, colher assinatura que seja desta casa e não deste vereador, que seja um voto da casa, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em defesa da comunidade, de todas as comunidades, mas especialmente de Caxias do Sul. Esta é a nossa proposição. Seu à parte, vereador Tomé, o senhor havia pedido. Também para colaborar, eu acho que a questão também de diesel e gasolina, né, na nossa região aqui, eu não sei que fórmula eles acham, mas assim a gente percebe a diferença que existe entre o combustível logo aqui nas cidades vizinhas, aqui do Vale do Caí, Porto Alegre, né, nessa região metropolitana, a diferença muito grande que a gente percebe. Eu não acredito que o frete de lá até aqui custe o valor que dá essa diferença, né? Então, para nós, assim, eu não sei o que deve ser feito, mas, afinal, a gente lamenta essa questão e acha que é muita diferença para um pequeno espaço geográfico, né? Então, a gente percebe ali que existe, sim, não sei se é monopólio, o que é, mas os preços são muito parecidos aqui em Caxias e bastante diferente da região metropolitana, né? E outro assunto, Adiló, que a gente quer, que até nos deixa assim bastante preocupado, é a questão do nosso postão. Ontem à noite me ligou Guilherme Caldeira, mais ou menos eram umas 9h15. Fazendo um relato da terrível situação que se encontravam as pessoas lá no postão. Gente de todas as idades aguardando atendimento numa noite gelada, e que somente havia um médico atendendo. As pessoas estavam pedindo socorro desesperadas. Será que o senhor prefeito vai acenar à população com alguma solução para a saúde pública? Então, né, esse cidadão fez o relato lá, né, Guilherme Caldeira, que gente desesperada, gente gritando de dor, e não havia médicos atendendo, né? Então, isso já é de praxe, é de conhecimento de todos vocês aí, né? Então, eu não sei o que a gente possa fazer, em que sentido a gente possa interferir para poder ajudar, mas é lamentável. E a gente se sente incapaz de resolver essa situação, né? Quem está pagando é a população que se sente desassistida nesse momento. Então, eu pediria, assim, que o nosso prefeito se sensibilizasse, pelo menos com a dor, né? Não é com os médicos, não é com ninguém, mas com a dor que sente o paciente, né? Nessa hora ruim, eu acho que a sensibilidade poderia se fazer presente. Obrigado, vereadora Adiló. Obrigado, vereador Tomé. Só para concluir, Vossa Excelência tem toda a razão com essa preocupação. Eu acredito que depois o vereador Renato vai abordar esse assunto, já pedi uma declaração, mas realmente o inverno apenas está começando e nós temos esse quadro caótico. E mesmo a situação do transporte, ali vem a questão dos médicos. Por que não se discutir com a classe? Por que não se reunir e buscar uma saída? Mas eu quero trazer um outro dado que preocupa ainda mais na questão do gás que estávamos abordando. Só este ano, o reajuste do gás tradicionalmente é no mês de setembro. Este ano já teve 8,9% em janeiro e 6,7% em maio, vigorar agora em junho. Então, nós já temos 16,19% de reajuste inexplicado contra uma inflação de aproximadamente 4%. Aí, em setembro, vem outra bordoada. Por isso, desta nossa moção de contrariedade a esta política, senão não sei aonde vai parar o preço do gás. É lamentável, porque o ganho do trabalho
Só para concluir, senhor presidente. O ganho do trabalhador, do assalariado, do aposentado não tem reajuste que acompanhe esse tipo de inflação, desse tipo de reajuste do gás. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma declaração, líder da bancada.